A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu não sei se nós colocamos aqui, mas eu quero que a igreja repita comigo. Eu vou falando e vocês repetindo. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Olha que interessante. Me chama a atenção quando ele diz no versículo 10. Algumas traduções dizem assim: meus irmãos, não pode ser assim. Na minha tradução diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A minha deixa mais eufêmica a palavra. Mas algumas traduções dizem: meus irmãos, não pode ser assim. Olha que passagem forte. Primeiro, o que nós devemos fazer? Orar. Feche seus olhos. É isso. Não oramos ainda, para que Deus ilumine o pastor. Vamos orar? Baixe tua cabeça. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, nesse momento, use, Pai, use a minha vida como um instrumento em tuas mãos, Senhor. Que tu possas falar ao meu coração e tu possas falar com toda a nossa igreja. Nós estamos hoje num dia de ceia, de celebração, e nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Eu quero ser apenas um instrumento, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras que toquem nos corações aqui nessa noite. Que o teu Santo Espírito me use com autoridade, não porque eu tenho autoridade em mim mesmo, mas porque na tua palavra há autoridade, Senhor. Esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, olha que passagem enigmática, porque utiliza vários símbolos falando a respeito da nossa língua. Vocês imaginam uma língua e falando da língua de um jeito tão forte como Tiago? Tiago, considerado aquele que escreve provérbios no Novo Testamento, um judeu dos judeus, meio irmão de Jesus, escreve as 12 tribos dispersas.
esse judeu, Tiago, você percebe na carta dele um ensino abrupto, um ensino conciso, um ensino que vem com toda a força contra o que o Espírito Santo usa Tiago para falar. Tiago é aquele que diz, olha, fé sem obras é o quê? Morta. Ele é extremamente seco no que fala. Eu imagino Tiago, um senhor, muito usado por Deus, mas com um linguajar muito forte, quando ensina. E, como judeu que era, não tinha meias palavras. Ele dizia aquilo que realmente tocava no ponto. Ele ia direto ao ponto, como nós dizemos hoje em dia. Tiago não fazia rodeios. Tiago é aquele que ensina para a igreja, por exemplo, que quando chegam ricos na igreja devem ser tratados como todos os demais. Olha só, o ensino dele é muito claro, muito evidente. E nesse momento ele fala a respeito da glossa, da língua. E nos ensina uma verdade maravilhosa que nós repetimos no versículo 11 e 12. De tudo que Tiago diz, o versículo 11 e 12 resume. Ele diz assim, não pode. O que não pode? Não pode de uma fonte de água salgada jorrar o quê? Água doce. Alguém tem dúvida? Olha só, veja como Tiago ele é muito claro no que ele ensina. Ele diz assim, também não pode figueira produzir azeitona. Pode? Não pode. Ele diz também assim, videira não pode produzir figo. Tudo bem? Porque videira produz o quê? Uva. E figueira produz o quê? É isso aí. E também diz assim, olha, meus irmãos, não pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso. E ele deixa claro no versículo 10, meus irmãos, não pode ser assim. Ponto. O que não pode ser assim? Ele ensina. Ele ensina o quê? Primeiro, para quem ele ensina? Está no versículo 1. Para quem ele ensina? Está no versículo 1. No versículo 1 ele já diz para quem ele está ensinando. Para quem? Para os mestres. Ele está ensinando para os mestres. Tiago está falando para os ensinadores. Tiago está falando para aqueles que eram utilizados, que eram usados, que eram instrumentos de Deus na época. Dizendo assim, olha, vocês que são homens, mulheres, vocês são aqueles usados por Deus para ensinar, devem tomar um grande cuidado no falar. Porque no falar, no pronunciar, podemos dizer aquilo que as pessoas não entendem. Ou podemos também dizer algo dando a entender outra coisa. Ou podemos não dizer nada fazendo só um gesto, porque a linguagem não é só no falar. A linguagem também pode ser gestos. Ok? Gesto também pode ser linguagem. Olha que interessante. Tiago não faz como Paulo, que fala da língua dos anjos e tal. Tiago já mostra o que é o amor. Porque Paulo diz em Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse... Olha como Paulo faz um floreio, né? Ele é eufêmico. Ele, olha, se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Não, Tiago já diz, é o seguinte, a sua língua é um veneno. Olha o jeito que Tiago fala. Tiago já vai, ele vem com a mensagem introduzindo na mente da igreja. Olha, a sua língua é um veneno. Vou dizer mais, coloca freio na sua boca que nem coloca freio no cavalo. Está escrito aqui, está no versículo 3. Olha o que ele diz aqui. Olha só, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago tem uma linguagem muito forte. Tiago chega e... Olha, meu irmão, a sua língua é pequenininha, só que tem um porém, se gaba. Já Paulo diz assim, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Olha como Paulo era retórico, né? O amor não se ufana, se ufanar é se gabar. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Tiago diz assim, não, esse negócio de amor vai ficar mais claro aqui. A língua é pequena, mas ela se gaba que só. Olha só. E é interessante que esse negócio de língua começa na infância. Na infância. As primeiras palavrinhas, já papá, mamãe, não é? Memê, quer comer. Quero comer. Daqui a pouco já começa a aprender, vai para o colégio, aprende palavrão, não é assim? A mãe ensina a Bíblia, ensina a historinha de Abraão, Isaac e Jacó, vem da escola já falando um palavrão. Mas menino, você aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Menino, menina, já começa pequenininha essa língua venenosa, não é assim? E aí no colégio,
Tem a história dos grupos. Quem não enfrentou isso na sua juventude, eu quero participar daquele grupo. Então tinha grupos dos mais ricos, dos que gostavam de sair. Hoje em dia tem o grupo dos skatistas, grupo de não sei o quê. Cada um teve a sua inserção em um grupo. O grupo daqueles que estudavam mais. Enfim, cada grupo é necessário você se adequar à linguagem daquele grupo. E quantas vezes, quando jovem, você e eu, não inventamos algumas mentirinhas, né? E aí eu invento, não, mas olha, lá em casa é assim, assim. Não, porque eu sei fazer isso, aquilo e tal. Aí só para se inserir no grupo. Já começa as mentirinhas quando criança, adolescente. E vai crescendo. Quando crescendo, nunca mais a gente mente. Por quê? Agora chegamos à maturidade, deixamos as coisas próprias de menino para trás e agora já somos maduros. Então não tem mais mentira, não tem mais palavrão. Não é assim? Não tem mais palavrão. De manhã, um frio desse. Tá frio, não tá, gente? Tá um frio. Aí de manhã, num frio. Pensa só, não estou jogando praga. Mas amanhã cedo, você acorda. Quando você coloca o pé no chão, ele já congela. Não é? Aí você tá meio tonto assim, bate o dedinho no pé da cama, assim. Tá, o dedinho volta, assim, sabe? Dedinho elástico. Faz e volta para o lugar. E aí a sua língua. Obrigado, Senhor. É assim? Oh, Senhor, bendito seja. Não é? Num frio desse. Ai. Aí, chegando no banheiro, dá aquela escorregada, sabe? A gente escorrega, às vezes se machuca, mas tem uma escorregada que a perna meio que abre assim e já dá já machuca, né, os nervos. Ai, aí você já, Senhor, obrigado. Entra debaixo do chuveiro. Quando você liga o chuveiro, você fala, o chuveiro está quente. O que acontece? 2 minutinhos. Gelado. Aí você diz, Senhor, bendito seja o Senhor. É verdade isso? Ok? Aí você se arruma, tudo bonitinho, tal. Aí você vai ligar o carro num frio desse. E o carro começa a rir de você. Você fala, meu Deus, não é possível. O que é isso que está acontecendo? E você só assim, graças a Deus. Eu estou falando de situações do dia a dia nosso. Do dia a dia nosso. É assim, irmãos, que a gente faz? É, né? Não é assim. É. Aí tem uns irmãos já mais alterados. Já começa a falar alguma coisa a mais. Já... A esposa, bom dia. Bom dia o quê? Aí resolve pegar o ônibus. Ela não dá, o carro não funciona. Vou pegar o ônibus, está andando, até chegar, tem uma poça d'água, passa um carro e joga em você. Diz, graças a Deus. Era para chegar às 9 horas no emprego, o ônibus é 8h30, não chego ainda no ponto. Você, meu Deus, o que está acontecendo? Esse prefeito é maravilhoso. Não é? E aí chega no trabalho, atrasado, e aí o chefe dá aquela planilha de coisa para você fazer. Está aqui, ó, você chegou atrasado, tem um monte de coisa. Você, muito obrigado, Deus te abençoe, meu querido. E você vai ficar até mais tarde, porque chegou mais tarde. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, não pode ser assim. É difícil controlar a língua. Difícil. Seja sincero, não precisa mentir para mim, nem para você mesmo. É difícil controlar a língua. É difícil. Às vezes a gente tem uma vontade de falar. Tem ou não tem? A gente fica com vontade de falar. Não, eu vou falar. Hoje eu falo. Hoje eu vou falar. E aí, hoje é o dia. De hoje não passa. De hoje não passa. E aí sabe o que você faz? Você põe brasa uma selva inteira. Está aqui, ó, no versículo 5. Uma fagulha. A língua é como uma fagulha. Você põe brasa numa selva inteira. Sabe aquela criança mimada? Criança mimada. Como que é a criança mimada? É assim. Pai, essa festa de aniversário não é minha. Não, filho, não é. Mas, pai, eu quero uma festa de aniversário. Não, mas essa não é sua. Essa é do Pedrinho. É mesmo, pai? É, sim. E aí o menino, com raiva, pai, então você vai ver o que eu vou fazer. Aí puxa o bolo e derruba o bolo da festa.
Muitas vezes nós fazemos isso, a gente derruba o bolo da festa. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar a nossa língua. Todos nós estamos, eu imagino o Tiago dizendo, nós todos estamos na selva, só que tem um porém, às vezes um de nós quer colocar fogo na selva inteira. Às vezes é o pastor, por que não? Às vezes é você, às vezes não é você, às vezes é quem está sentado do seu lado. Todos nós. E por isso que Deus fala conosco, que a língua é fogo. A língua, assim como a iniquidade entrou no mundo, ela contamina o corpo inteiro. Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Essa língua, ela é tão poderosa que Tiago faz uma comparação. Ele diz assim, no versículo 4. Observem. Os navios são grandes, não são? Mas é necessário ter o quê? Leme. O que é maior, proporcionalmente, é o leme ou o navio? É o navio. Então, na proporção entre navio e leme, o leme é pequeno. Só que tem um porém. Quem controla o navio? O leme. Você fala, não, é o timoneiro. Ok. Só que o timoneiro, se ele ficar rodando sem ter o quê? Hoje em dia é tudo moderno. Mas o que acontece? Se o leme não funcionar, o timoneiro leva a algum lugar o navio? De forma alguma. E tem mais uma coisa forte aqui, que nós não prestamos atenção. Alguns nunca prestaram atenção nisso daqui. Diz assim, tem um E aqui, no versículo 4. E batidos de rijos ventos. O que será que Tiago disse? Quem aqui na sua vida, imagina você como um navio, e não foi, como o Tiago está dizendo aqui, batido de rijos ventos. De repente seu navio está no mar e começa a ter uma ventania. Quem já não passou por isso na vida? Esse é um símbolo que Tiago está dizendo. Mas sabe qual é o segredo para enfrentar os rijos ventos? Sabe qual é o segredo? É a língua. Porque dependendo do que você fala no momento de dificuldade, no momento de tempestade, no momento em que o mar está revolto, no momento de doença, no momento em que há uma crise no casamento, olha só, são rijos ventos. No momento em que o filho diz, já era, pai, vou embora, acabou, não quero mais olhar para você. O segredo de enfrentar os rijos ventos é como você trata o problema através da sua, o quê? Língua. Imagina marido e mulher, estão enfrentando uma tempestade no casamento, e começa o navio para lá e para cá, e os ventos, não é assim? Imagina o símbolo, imagina isso. Aí o marido, ao invés de dizer para a esposa nada, ele fala, não, eu vou dizer também, porque agora vai ter que me ouvir. Se ela falou, eu também tenho que falar. Direitos iguais, artigo 5º da Constituição. Se ela diz, eu também falo. Eu só fico quieto quando ela ficar. E sabe o que vai acontecer com esse navio? Imagina isso. Tem um ditado popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Nós passamos desapercebido aqui. Mas os rijos ventos batem ou não batem no navio? Batem. Tiago não está dizendo. Olha o que Tiago não está dizendo, presta atenção. Tiago não está dizendo aqui que quem controla a língua nunca terá rijos ventos na sua vida. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago diz que os rijos ventos acontecem, mas o segredo é, e na hora H, o que você dirá? Deus não existe. Essa oração é fraca demais. Essa igreja é fraca. Vamos mudar de igreja. Lá é mais forte. O pessoal fala, dá uma gritadinha maior, aquela ali entra no meu ouvido que estoura os tímpanos, eu já saio de lá cheio de dor de cabeça. Lá sim. Lá quando fala parece uma pena. A palavra do pastor parece uma pena no meu ouvido. Arrepia tudo as costas. Aqui não. Aqui tá com nada. Me fala uma coisa. Deus é o mesmo? Sim ou não? É o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo?
Então por que Deus não pode falar com você aqui? Por que Deus não pode responder a sua oração aqui, se é o mesmo Deus? Lá, aqui, não é? Dentro da sua casa, quando você ora, é o mesmo Deus aqui? Não, lá em casa é outro Deus, pastor. Lá em casa é o Deus da minha palavra. Deus faz o que eu quero. Senhor, tem que ser assim. Funciona? Não funciona. E a gente começa a ficar frustrado na vida, frustrado. Presta atenção. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, 23 e 24, fala a respeito de Balaão. Só para vocês terem noção a respeito da língua. Olha só, Balaque era rei dos Moabitas. E de repente, eu vou resumir, sintetizar a história. Os israelitas estavam tomando todo aquele território. E chegaram perto do território de Moabe. Balaque, quando viu aquilo, falou assim, peraí, esses israelitas vão destruir tudo que nós temos. Porque tem um Deus com eles aí que é forte demais. Eles vão chegar aqui e vão acabar com tudo que a gente tem. E ele diz até uma palavra forte, ele diz assim, eles vão lamber aqui como os bois, né, como o gado lambe o pasto. Vai acabar com tudo aqui. E aí ele resolve contratar um profeta chamado o quê? Balaão. E ele diz assim, Balaão, vem aqui, preciso conversar contigo. Chamou a primeira vez e falou, Balaão, eu quero que você vá até o arraial dos israelitas e você os amaldiçoe. Aí Balaão diz para os emissários de Balaque, rei de Moabe, diz assim, olha, eu só vou se o Senhor permitir. Eu não sei que Senhor era esse, porque ele era um profeta de Baal, mas que o Senhor dele falou com eles, não vai não te deu autorização. O que ele tinha que fazer? Amaldiçoar. Ele tinha que subir lá e amaldiçoou vocês israelitas. Ele tinha que dizer isso. Eles acreditavam no agouro. Eles acreditavam que homens tinham contato com deuses de tal forma que esses falsos profetas, quando falavam as coisas, aconteciam. Segunda vez, mandou os emissários, falou, não, mas a gente dá ouro, a gente dá tudo para você. Não, o meu Senhor disse que não é para eu ir, não. Terceira vez, Balaão, que não era de ferro nem nada, falou, mas é muito ouro. Acho que eu vou. E aí foi. Chegou, foi consultar o Senhor falou, desculpe, e antes, nessa terceira vez, aí o Senhor não. Aí a mula fala com ele, lembra? A mula? Mas o que está acontecendo que você está querendo me bater? Eu estou salvando a sua vida, estou protegendo a sua vida. Por 3 vezes o anjo apareceu, ia passar a espada em você, e eu que estou parando para a espada não pegar em você. Aí ele consegue enxergar o anjo, e aí o anjo fala com ele, olha, não é para amaldiçoar eles não, mas vai lá. Aí foi. Chegou, quando ele foi amaldiçoar, ele não consegue. Ele fala, mas como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Olha só, como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Resumidamente foi isso que ele disse. Foi a segunda vez. Na segunda vez ele disse uma frase célebre que todos vocês conhecem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi Balaão que disse isso. Na hora que ele estava pronunciando a maldição, Deus usa Balaão e fala assim, eu não sou homem para mentir. Eu não sou filho do homem para se arrepender. Eu abençoei esse povo, assim como Deus abençoou você aqui. Olha só. Terceira vez ele tenta, não tem jeito. Ele vai lá, quando ele vai amaldiçoar, ele tem que fazer um cântico, tem que fazer um salmo, abençoando o povo de Israel. E olha o que Tiago diz aqui. Olha o que Tiago diz aqui, versículo 9. Presta atenção. Olha só. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Vocês entenderam? Com a língua nós fazemos o quê? Abençoamos, ok? Mas com a mesma língua, não é outra língua, a mesma língua, nós amaldiçoamos quem? A pergunta é essa. Quem nós amaldiçoamos? Os homens que foram feitos, o quê? O negócio ficou mais complicado aí. Porque se fosse, a gente amaldiçoou os homens. Não é isso que está dizendo aí. Está dizendo que nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Sabe essa pessoa linda que está do seu lado? Dá uma olhada para a pessoa. Olha que linda essa pessoa. É verdade, é linda. Olha que pessoa maravilhosa, que semblante bonito. Culto de ceia. Todo mundo vem cheiroso, bonito. Não que nos outros dias não vem, né?
mais cheiroso, bonito, bonita, bem arrumada, maquiada. O irmão maquiado não dá, né? Mas vem bem arrumado, né? Essa pessoa que está do seu lado, teu irmão, é imagem e semelhança de quem? De Deus. Vocês sabiam disso? Quando você amaldiçoa o teu irmão, você está amaldiçoando a imagem e semelhança de quem? Ou seja, você está amaldiçoando quem? O próprio Deus. Não é que seu irmão é Deus. Por isso que João diz na sua carta, que quem não ama o seu irmão, a quem vê, eu vejo vocês. Como pode amar a Deus a quem não vê? Porque eu vejo Deus através do seu reflexo. Eu enxergo Deus nas suas ações. Eu enxergo Deus no seu abraço. Quando você me abraça ali na porta, eu sou abraçado por Deus. Sabia? É verdade, eu enxergo Deus através de vocês. Alguém viu Deus aqui? Alguém viu Deus? Mas nós vemos nossos irmãos, não vemos? Jesus disse, está lá em João capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. Moisés falou, Senhor, pelo menos as costas. Paulo, que teve uma quase revelação ali do Jesus já glorificado, ficou como? Cego. Ninguém consegue ver Deus. Mas nós enxergamos Deus através dos nossos irmãos. Meu irmão não é Deus, mas ele reflete a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? Então eu posso amaldiçoar meu irmão? Não posso. Esse irmão a gente tem que se controlar. Se controlar. Para encerrar, meus irmãos, não vou continuar. Para encerrar, já falamos sobre Balaão. Já deu para entender que Balaão tentava amaldiçoar, mas quando chegava ali, ele tinha que abençoar. Ninguém tem poder para amaldiçoar você. Amém? Ninguém. Hoje tem uma moda aí. Tem uma moda. De alguns apóstolos que dizem assim, olha, eu tenho poder para amaldiçoar você. Você pode até amaldiçoar, mas você está pecando. Porque só Deus abençoa. Só Deus pode amaldiçoar. Porque o poder de bênção e maldição está na mão de quem? De Deus. E quando a gente diz eu abençoo você, meu irmão, não é que eu tenho poderes mágicos, He-Man. Não é isso. Pelos poderes de Grayskull, eu te abençoo. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo assim, quando eu digo eu te abençoo, eu estou dizendo eu quero a bênção de Deus sobre você. Porque bênção significa a presença de Deus. Bênção quer dizer a presença de Deus. Quando eu digo eu te abençoo, eu digo eu quero a presença de Deus na sua vida. Eu quero a presença de Deus na sua vida. E quando eu amaldiçoo, olha como é errado. Eu não quero a presença de Deus na sua vida. Quem sou eu para não querer a presença de Deus na sua vida? Se o próprio Jesus diz, ide por todo mundo e pregai, a quem? A toda a criatura. Então, quando eu vejo lá o político na televisão, eu fico irado também, como vocês. Eu fico irado também. Falo, puxa, mas como é que pode roubar desse jeito? E tal, e tal, e tal. Cuidado como você fala, porque ele também é imagem e semelhança de Deus. Tem gente, não, ele é do capeta. Não, ele é imagem e semelhança de Deus. O que ele está fazendo é obra do diabo, mas ainda assim tem nele a imagem e semelhança de Deus. Eu falo da imagem e semelhança de Deus como uma fotografia. Hoje nem existe mais fotografia, não é? Mas olha só que interessante. Imagina que encheu de barro em cima, ficou sujo e tudo mais. Aí você leva para especialistas, eles tiram aquela sujeira e depois o que tem ali? A imagem, não é assim? A imagem. A imagem e semelhança de Deus nunca sai de você. Sempre está ali. Sempre. Mesmo os rapazes da Cristolândia, né? Olha só como vocês percebem isso. Nós ouvimos a história, um que veio aqui, ele não contou o testemunho completo, ele é médico. Domingo passado, o primeiro que falou aqui, ele é médico, obstetra, formado na Universidade Federal de Natal. O pai dele é delegado da Polícia Federal. O pai dele é pastor. Olha só. E aí, na faculdade de medicina, ele conheceu as drogas e começou... Ele conheceu não, porque antes a história dele é um pouquinho complexa. Antes ele era de um orfanato, foi adotado. E o primeiro pai dele também era pastor. Que história, né? O segundo também pastor. E aí ele começa a traficar drogas dentro
da Universidade Federal de Natal. E ele caiu nas ruas. Caiu nas ruas. Um médico nas ruas, na sarjeta. E de repente, quem reencontra ele? Quem? Jesus. Jesus só pegou a fotografia e limpou a sujeira. E falou para ele, tá vendo? Você ainda tem a minha imagem e semelhança. Eu não posso amaldiçoar ninguém, nem vocês que estão aqui. Nós não podemos. Amém? Eu quero a presença de Deus na sua vida. Eu quero a presença de Deus na sua vida. Eu quero a presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Pai, eu sou tão falho. Eu sou tão pecador. E muitas vezes eu tenho vontade sim de falar, de perder a paciência e de amaldiçoar. Mas nós aprendemos, através de Tiago nessa carta, que nós não podemos amaldiçoar a quem Deus abençoou. Nós aprendemos que na nossa linguagem não dá para jorrar água salgada quando nós estamos declarando que somos água doce. Senhor, a nossa videira produz só uva, a nossa figueira produz somente figo, Senhor. Ó Deus, a nossa árvore é boa, porque o Senhor nos escolheu, Efésios capítulo 1, versículo 3, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, para que tivéssemos boas obras, para que realizássemos, para que andássemos em boas obras. Senhor, obrigado, porque na carta de Tiago, nós aprendemos que a nossa língua é perigosa, mas nos ensina todos os dias a dominá-la, Senhor, porque nós não temos o direito, nós não podemos, como cristãos, salvos em Cristo Jesus, amaldiçoar ninguém, porque a imagem do Senhor continua sobre todos os homens. Senhor, usa a nossa língua sim para falar de Jesus, usa a nossa língua para falar coisas boas, que as nossas conversas sejam mais da palavra de Deus. Senhor, cuida, Pai, de cada um que está aqui nessa noite e daqueles também que não puderam chegar hoje aqui. Que Tu possas tocar nos nossos lábios, assim como o Senhor tocou como a brasa viva em Isaías. Tocou na língua de Isaías, Senhor, e deu a ele uma língua erudita, Senhor, para falar de Ti. Dá-nos essa linguagem erudita para falar de Jesus. Para falar de Jesus dia e noite e dia. Porque não existe nada melhor do que conseguirmos dominar o nosso corpo inteiro, Senhor. Todos nós, na vida, enfrentamos rijos ventos, tempestades. Mas, Senhor, que no momento de tempestade, se alguém está enfrentando tempestade aqui nessa noite, se alguém está enfrentando uma dificuldade grande, uma grande tribulação, ou até mesmo uma grande provação, que nesse momento o Senhor esteja junto, através do Espírito Santo, consolando, para que a linguagem continue sendo uma linguagem de adoração. Adorar o Senhor na saúde ou na doença. Adorar o Senhor na alegria ou na tristeza. Adorar o Senhor em qualquer situação. Porque, Senhor, assim como o navio consegue enfrentar os rijos ventos, nós conseguiremos sempre enfrentar as grandes tempestades, quando a nossa linguagem continua sendo a Tua, Senhor. Eu creio, eu acredito, eu confio, tudo eu posso naquele que me fortalece, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai tudo bem. A Tua palavra nos ensina a ter essa linguagem no momento de dificuldade, Senhor. Alegra o coração desse homem, dessa mulher, que veio aqui nessa noite, e porventura esteja enfrentando esses rijos ventos, Senhor. A vontade é de murmurar, é de olhar para trás, é de xingar, é de falar palavras torpes, é de reclamar, mas o Senhor não quer que reclamemos. O Senhor quer que continuemos a adorar em espírito e em verdade. E assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou lançar um desafio, e nós vamos celebrar a ceia. Vou lançar um desafio. Essa semana tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e depois domingo. Eu desafio você nessa semana, são 7 dias, a não reclamar. Vai ser o seu jejum dessa semana.
Você fará um jejum para não reclamar. Você não vai reclamar essa semana. Você só vai agradecer. Obrigado, Senhor. Amém? É um desafio, é um jejum. Sabe aquela coisa, só reclamar? Ah, mas olha isso aqui, mas não sei o quê. Vamos ver amanhã. O pneu do meu carro já furou. Não sei se amanhã eu já vou reclamar dele. Mas... Então tem que acordar. Senhor, olha Deus, me ajuda a não reclamar. Vou lá, troco o pneu e tal. Não é assim? É verdade. Vim para a igreja e olhei o pneu murcho. Eu já olhei e falei, graças a Deus. Então, desafio para o pastor, desafio para vocês. 7 dias de jejum. Jejum diferente. O jejum nosso é não reclamar. Você vai controlar a tua língua essa semana. Amém? Não reclamar. Olha que você vai ser tentado, hein? Vai ter gente que vai falar para você, é isso e aquilo. Você vai falar assim, mas Jesus é bom demais. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais do que vencedores. Vem o diagnóstico do médico essa semana. Você olha e fala assim, graças a Deus. Não é assim? Tudo eu posso naquele que me fortalece, eu vou enfrentar isso, eu posso enfrentar mais um dia. É o seu desafio, nessa semana, é o meu desafio. 7 dias de jejum, não reclamo, em nome de Jesus. Quem se sentiu desafiado? Levanta a mão. Quem se sentiu desafiado? É a sua semana, amém? Deus abençoe, vamos celebrar a ceia do Senhor.